mim vir aqui dar testemunho de vida, fazer uma pregação dando testemunho de vida, e fazer uma pregação dando taca na igreja, é fácil pregar a palavra do Senhor. Eu quero ver subir aqui e pregar a palavra na Bíblia. Se tem um homem que eu admiro nessa cidade, falo, e na onde quer que for eu falo, se chama Pastor Gilson. Porque esse homem, ele prega na palavra. Se for para subir e ficar dando testemunho o culto inteiro, é fácil você ser pregador. E dar taca na igreja, que a igreja tem que mudar de roupa, tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser, é fácil. Aí pode vir pregador de São Paulo, Rio de Janeiro, aí tem valor. Quero ver pregar na palavra. E hoje vocês vão ouvir pregação da palavra. Quem quiser acompanhar no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 44, a palavra do Senhor diz assim: na 7ª vez, ele voltou e disse: pode se assentar, meus irmãos, pode se assentar, pode se assentar e ouvir a palavra e meditar na palavra, sentar. Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga: apronte, pegue seu carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus, me dê entendimento da sua palavra, Senhor. Eu dedico esse culto ao Senhor. Que hoje aqui, Pai, ministério do fundo da caverna, vão ser resgatados. Usa-me, Senhor. Eu entrego nas suas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Reino Unido era um só, apenas um. E o seu filho Roboão assume o reinado. Quando o Roboão assume o reinado, naquela época Jeroboão tinha se rebeliado com aquele povo. E Jeroboão junta aquele povo e fala: agora que Roboão é o rei de Israel, vamos até ele, para ele aliviar os nossos pesos, para ele aliviar os nossos serviços. Jeroboão ajunta aquele povo e vai até o rei Roboão. E ao chegar ao rei Roboão e fala: rei, agora o senhor está assumindo Israel como rei, alivia os nossos pesos,
alivie as nossas chibatadas. Roboão pega e fala: e dá 3 dias que eu vou falar para vocês. Após esses 3 dias, o rei Roboão, a palavra do Senhor diz que ele vai falar com os velhos, os sábios. E os velhos, os sábios pegam e falam para ele: ouve o seu povo, alivia os seus fardos, pega devagar com os seus povos. Ele ainda não se contenta e vai pedir opinião para os jovens. Os jovens pegam e falam: não, coloca esse povo para trabalhar mais, coloca esse povo para trabalhar mais e dá mais chibatada nesse povo. A palavra do Senhor diz que aí o rei unido se divide. Roboão não se conforma e ele forma a sua tribo de um lado e Jeroboão do outro. Israel passa a se transformar em 2 reinos unidos. É aí que começa o mistério. A palavra do Senhor diz que Jeroboão começa a adorar outros deuses. E se nós analisarmos as escrituras sagradas, Deus, ele amava demais o povo de Israel. Deus amava demais o povo de Israel. Certo dia eu estava aqui pregando, e vocês lembram quando eu falei de Gideão? Deus parou de colocar a mão em Israel, porque Israel vinha adorando outros deuses. E aqui acontece a mesma coisa. O rei Jeroboão começa a adorar outros deuses. A partir do momento que ele começa adorando outros deuses, ele morre, e o seu pai, o rei Uri, é rei de Israel. E o grande rei Uri, a palavra diz que ele pega e começa a adorar outros deuses. E se nós analisamos as escrituras, toda vez que Deus abandonava Israel, era porque aquele povo começava a adorar outros deuses. E nos dias de hoje nós vemos quantos cultos não é levantado para outros deuses. Quantas e quantas religiões adoram outros deuses. E vocês sabem que o nosso Deus, ele é um Deus humano. E ele diz: jamais adore outro Deus. E a palavra do Senhor diz que Uri, ele começou a adorar deuses mais do que o rei Jeroboão. E após a sua morte, o seu filho Acabe é rei de Israel. Acabe vai e casa com Jezabel, um casamento contra as leis de Deus. E esse grande rei Acabe, dentro do grande palácio, ele começa a prestar culto a outros deuses. A palavra diz que eles começam a prestar culto a Balaão. Balaão, se vocês pesquisarem, é um demônio. E eles usavam Balaão para quando fosse plantar a sua colheita, quando eles fizessem a sua colheita, eles iam prestar oferenda a esse demônio chamado Balaão. E toda a sua lavoura, todas as suas plantações era dada a esse demônio com o nome de Balaão. E isso dá uma ira em Deus. Deus fala: está errado. Israel é a minha cidade, Israel é a minha terra. Jamais eu vou permitir que Balaão vai profetizar para aquele povo. E analisando as palavras sagradas,
resgata e levanta um fraco. Sempre Deus resgata e levanta um pequeno. Deus vai e levanta Elias. Elias, um profeta desconhecido, que morava numa pequena cidade, ninguém conhecia Elias. Deus vai lá e fala: Elias, você vai lá no rei Acabe. Eu vou te levantar agora para você ir lá e falar com ele. A palavra do Senhor diz que Elias chega no rei Acabe e entra dentro do seu palácio e coloca a mão na cara de Acabe e fala: enquanto eu não falar, essa terra não cairá chuva e nem orvalho. E após Elias falar isso, Deus vai e fala no ouvido dele: vai para Merico, lá vai ter um riacho, vai lá, porque eu mandarei comida pelos corvos, eu mandarei pão, eu mandarei carne. E assim que é a palavra do Senhor, porque você é profeta, você é escolhido de Deus. Quando você obedece a palavra, não falta comida na tua casa, não falta água na tua casa. Se estiver faltando alguma coisa, que alguma coisa errada está. Porque se você estiver nos caminhos de Deus, nem querer usar o urubu para levar arroz, levar comida na sua casa, ele vai usar. Ele vai usar o profeta, ele vai usar alguém para levar alguma coisa na tua casa, ele vai usar. Porque o profeta que é profeta de Deus, que está na palavra do Senhor, só medite no Senhor que não faltará nada. E Elias vai. Ele fica naquele riacho, tomando água daquele ribeiro. E os corvos levavam pão, levavam carne. E Elias ali. Elias passa um certo tempo. A palavra do Senhor diz que Deus ordena a Elias: Elias, seu tempo aqui já venceu. Eu vou te encaminhar agora para outro lugar. E Elias, como profeta do Senhor, ele vai. Elias, como profeta do Senhor, ele ouve o Senhor. Deus manda ele lá na casa daquela viúva. Elias chega na casa de uma viúva. Agora eu pergunto para você ver o mistério de Deus. Como que Deus manda Elias ir na casa de uma viúva, aonde aquela viúva malemar tinha o de comer? E a palavra do Senhor diz que quando Elias chega na casa da viúva, ele fala: mulher, me dá de comer. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela estava fazendo a última refeição da sua vida. Ela não tinha mais na onde correr, ela não tinha mais na onde ir. E era a última refeição que ela ia fazer naquela casa. Olha como as coisas de Deus é mistério. Imagina você na tua casa, malemar tem o que comer, e chega um estranho na tua casa, você vai deixar de dar comida para o seu filho para dar para o Senhor? Mas quando você é profeta de Deus, Deus fala com você. E Deus falou com essa viúva. Quando Elias chega na casa da viúva, ela fazendo a sua última comida, ela vai e ouve o profeta. Ela vai lá e cozinha, faz aquela comida e leva um pão para o profeta. E o profeta profetiza que quando não chover, os seus mantimentos jamais vão secar. O seu azeite da sua botija, o seu arroz, o seu pão, o seu trigo jamais vai secar. E o que o profeta falou se cumpriu. Porque o profeta que profetiza, ele profetiza. E lá na casa daquela viúva não faltou comida.